Muito boa noite, minha gente. Opa, estamos ao vivo dessa segunda-feira, 14 de dezembro, começando o último debate roda do ano de 2020. Pois é. Agora sim. Começando o último debate roda desse ano de 2020. Eu, Fernando Bortolazzo, cá comigo está Rafael Rizzo, o palmeirense de Campinas. Boa noite, Rafa. Boa noite, Fernando. Boa noite aos ouvintes da Rádio Desbravante, né? E hoje um programa especial, né? Último programa do ano e vem novidades por aí, meu pessoal. Vamos aguardar. Tem muita novidade hoje no programa. Fala aí, Fer. Tem bastante novidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as novidades. Aliás, um fim de semana bem movimentado do automobilismo, porque a gente teve a última prova da Fórmula 1, decisão na Stock Car, decisão na Copa Truck, mercado de pilotos movimentado. Temos bastante assunto para falar hoje, né, Rafa? Temos sim. E principalmente desse mercado de pilotos aí, viu? Que agora nessa off-season, né? Nesse fim de temporada aí para o inverno europeu, tem muita coisa aí a ser definida, viu, Fernando? Tem bastante mesmo. Bom, é o seguinte, vamos começar falando então da última prova da Fórmula 1, disputada ontem, Grande Prêmio de Abu Dhabi, que para surpresa de 0 pessoas, foi aquela chatice de sempre, né? Foi aquela fila indiana, muita gente, trocas de posições bem poucas. A pole position foi do Max Verstappen e a vitória do Max Verstappen, né? Verstappen que venceu sua segunda corrida nesse ano de 2020, ele já tinha vencido o Grande Prêmio dos 70 anos da Fórmula 1 em Silverstone, né? Terminou em terceiro no campeonato. Completando o pódio, nós tivemos o Bottas em segundo, o Verstappen em terceiro. Você acompanhou a corrida, Rafa? Dormiu também? Olha, vou ser sincero pra você, eu estava acompanhando, porém eu estava também num evento que era aniversário da minha filha mais nova, né? Então tinha a TV lá, tava dando uma acompanhada, né? Mas tava também com as crianças lá, né? Eu tava pilotando a churrasqueira, vou ser bem sincero pra você. Eu tava pilotando a churrasqueira nesse domingo, mas eu acompanhei. Né, a Red Bull, né, no caso com o Max Verstappen, teve um grande início, né? Já no final de semana ele já veio mostrando os melhores tempos nos treinos assim, livres, né? E no classificatório também. Depois ele fez a pole position. O Hamilton disse que teve um desgaste muito alto devido à recuperação que ele teve da Covid-19. E a pergunta que eu te faço, Fer, por que não deixaram o George Russell correr essa última corrida, sabendo que o Hamilton não estava 100%? O que mudaria no campeonato com o Hamilton correndo ou não? Fala pra mim. É fato, não mudaria nada, né? O Hamilton correndo ou não, não mudaria nada o campeonato já estava decidido, tanto o campeonato de pilotos como o campeonato de construtores, tanto que construtores a gente só teve a briga pelo terceiro lugar, né? Que a briga ficou entre Racing Point e McLaren, e deu McLaren, aliás, melhor posição da McLaren nos construtores em 8 anos, né? Terceiro lugar, repetindo o feito de 2012. Eu vou ser sincero, ano passado a McLaren surpreendeu, esse ano surpreendeu mais ainda. E agora, ano que vem, com o motor Mercedes, dá pra esperar alguma coisa boa da equipe da McLaren, não, Rafa? Não, podemos esperar sim, né? Mas é aquela, vamos ver como que a parte de unidade de desenvolvimento do carro vai se comportar para 2021. Vai ter um motor muito bom, que é o da Mercedes. É o que a gente espera, pelo menos, do motor Mercedes ser o melhor motor do grid para a próxima temporada, né? Por contas do turbo híbrido V6, né, que vai ser mantido ainda, né, Fer? Ou seja, os motores e os carros só vão ser mudados a partir de 2022, que era uma regra que estava prevista para 2021, mas por conta da pandemia foi prorrogada mais um ano. E a McLaren tem a tradição, né, cara? É a tradição, é a velha McLaren voltando ao topo, né? Mas é aquela.
A McLaren voltou ali a ficar entre os 3 primeiros nos últimos 8 anos. E a Ferrari ficou em que posição? Fala pra mim. Você lembra? Lembro sim. Quando que a Ferrari ficou tão mal assim? Ó, só pra você ter uma ideia. Ferrari terminou em 6º lugar. 6º lugar no campeonato de construtores, repetindo o resultado de 1956, 1962, 1963, 1973. A Ferrari não terminava na 6ª posição dos construtores desde 1973. A pior posição de construtores da história da McLaren ainda é de 1980, quando ela terminou na 10ª posição. Então, 6ª colocação. Ferrari foi muito mal nessa temporada, o carro muito ruim. Acho que o SF1000 não vai deixar saudades algumas para a equipe, né? E já que falamos da Ferrari, ontem despedida de Sebastian Vettel. Na verdade, foi uma falta de respeito, né, Fer? Na verdade, é uma falta de respeito, né, assim, com os torcedores, né, com o nome da Ferrari, né? Um carro tão lento, né? Um carro que se arrastava pelo grid. É uma falta de respeito, né? Cá entre nós. Assim, você esperar de outras equipes, né, já é uma coisa mais ou menos assim, principalmente equipes grandes. Por exemplo, a McLaren andando para trás, como aconteceu, a Williams, que está nessa situação deplorável, né? Última equipe. Não fez nenhum ponto, não pontuou nada, não fez nenhum ponto, né? Ao longo da temporada, né? 17 corridas do George Russell, nem com Lafite. Aliás, é a pior situação da história da Williams. Foi a pior temporada da história da Williams. Pela primeira vez na história, a Williams não marcou um ponto sequer, né? Mas falando da Ferrari, você esperar das outras equipes, até você pode ser, mas da Ferrari você não espera. No fundo do grid, você não espera da Ferrari. Mas mesmo que esteja um carro ruim como o desse ano, você não espera. E aí nós tivemos a despedida. Não, terminar em 6º lugar não. Não, pode ir, Fer, desculpa. Desculpa aí. É só pegar aqui, igual eu acabei de falar. Última vez que a Ferrari terminou na 6ª colocação no campeonato de construtores foi em 73, quase 50 anos, né? Então, a Ferrari, principalmente depois que o Binotto assumiu, né? Ele assumiu ano passado, um carro bem construído e tudo mais, mas esse ano realmente a Ferrari deixou muito a desejar, não, Rafa? E o Jean Todt falando que em 93 ele tinha pego a Ferrari numa situação extremamente deplorável. Se ele pegou a Ferrari em 93 deplorável, pede pra ele voltar agora pra fazer um comparativo, por favor. E a Ferrari se ele volta pra lá. E a Ferrari terminou, se não me falha a memória, em 4º ou 5º em 93. E detalhe, a Ferrari tinha. O carro não era aquela carroça, mas não era um carro tão competitivo assim. Não era. Né? E tinha Alesi e Berger, né? 2 pilotos ótimos, assim como o Vettel e se eu não me engano, o câmbio já era o câmbio borboleta semiautomático. Sim. Se eu não me engano, eles foram um dos primeiros a colocarem. A Ferrari, na verdade, foi a primeira a utilizar o câmbio semiautomático na Fórmula 1 em 89 ainda, né? Ela já estreou essa tecnologia. Nigel Mansell ganhou uma corrida com ele, foi a primeira vitória. GP do Brasil de 89. É minha idade, 31 anos atrás. Então. 31 anos atrás, minha idade. Então, até a gente tava falando aqui, né, dessa questão de pilotos. Assim, isso é um dado bem curioso. Bom, Vettel se despediu, Rafa, da Ferrari. Ano que vem vai estar indo para Aston Martin, né? Que, aliás, outra despedida, Racing Point deixando de existir e no seu lugar entrando a Aston Martin. E ele vai ter, enfim, o motor Mercedes, né? Você acha que agora o Vettel, tá certo, não é equipe Mercedes, é equipe, vamos dizer assim, a satélite principal da Mercedes.
né? A gente vai ter 4 equipes com motores Mercedes, né, para 2021. A própria Mercedes, a Aston Martin, a McLaren e a Williams, né? Tudo que dá a entender é que a Williams vai continuar com o fornecimento de motores Mercedes para 2021, pelo menos até onde eu vi, né? A não ser que mude alguma coisa de dezembro para janeiro. A dúvida estava na Haas. Né? Se não me engano, parece que eu ouvi falar que a Haas, isso. Né? A dúvida estava a Haas é motor Ferrari. Isso. E andou. Mas a Haas, eu acho que como ela vai com o Mick Schumacher e com o Mazepin, eu acho que a tendência é eles manterem o motor Ferrari pelos pilotos serem na academia da Ferrari. Então você não precisa colocar o motor novo para eles terem que aprender, né? Porque eles já fizeram um teste com os carros da Ferrari, né? Até o Mick Schumacher deu volta com o F2004 do pai dele lá em Mugello, né? No GP da Toscana, nas prévias da corrida. Eu acho que eles vão manter o motor Ferrari, Fer. Eu acho que só no seu anúncio oficial ainda, mas tudo que dá a entender, eu acho que vai ser isso daí. Também não há motivo para trocar também, né? Foi uma temporada ruim, mas não só para Ferrari, para todos que utilizam o motor Ferrari. Foi uma temporada ruim para Haas também, uma temporada para esquecer. Sim. Tanto do Giovinazzi quanto do Kimi Raikkonen. Aliás, vida passada em Sakir. O Kimi Raikkonen em terceiro em Monza. Pois é. Vai lá de Sakir primeiro. Então, em Sakir tomando 2 voltas em Abu Dhabi. Corrida de ontem, olha. E no GP de Monza, você lembra que ele estava em terceiro e não aguentou sustentar 3 voltas? Você lembra? Lembro. Não, ele estava em segundo. Depois da segunda bandeira vermelha. Reiniciou a prova, né? O Pierre Gasly foi embora, ele estava em segundo. Ali caiu para terceiro porque o Carlos Sainz passou ele. Depois ele não aguentou mais. Ali foi cair lá pro final do grid. Ele nem pontuou. Pelo baixo desempenho do motor da Ferrari. Se eu não me engano. Eu acho do motor Ferrari, né? Na verdade, do motor né? Ferrari. Eu acho que esse ano realmente o Raikkonen não pontuou. Eu não lembro dele ter pontuado. Realmente. É aquele negócio que o Galvão Bueno. O Galvão Bueno sempre fala para esses pilotos antigos: virou uma chicane ambulante. Eu não diria que o Raikkonen virou uma chicane. Ele já falava isso pro Villeneuve, né? Ele começou falando isso pro Villeneuve, depois ele passou pro Coulthard, né? Esse ano ele não falou porque ele não narrou nenhuma corrida esse ano, né? Por causa da pandemia. Mas é aquela, né? Aliás, é bom lembrar, supostamente foi a última corrida que a Globo transmitiu da Fórmula 1, né? É bom lembrar que até agora... E só Deus sabe pra onde vai. Ninguém fechou. Mas a informação que eu tenho, Fer, é o que aconteceu. Por que a Globo não renovou ainda com a Fórmula 1? A Fórmula 1 ela tem um aplicativo chamado Fórmula 1 Play. Você não consegue utilizar ele no Brasil, que é uma plataforma de streaming, onde você assiste as provas da Fórmula 1 ao vivo, com o áudio original, né, com a narração em inglês. E também você consegue acompanhar corridas de antigamente, corridas marcantes. Né, eles têm todas essas opções nessa plataforma de streaming. E a Globo, por conta do Sport TV, do Globoplay, né? Do Sport TV Play, do Globoplay, não está aceitando essa plataforma de streaming, porque seria mais um concorrente junto contra eles no ano que vem. E aí falam que as emissoras que estão negociando com a Liberty, né? Com a Fórmula 1 e com a Liberty, né? Que detém os direitos, diz que não tem problema nenhum. Entre elas o SBT, mas nada oficial ainda. Então, uma coisa que vazou sobre essa proposta da Globo, que a Globo está negociando ainda para permanecer com a Fórmula 1 depois da presepada da Rio Motorsports, que eu já falei até no Bandeira Quadriculada, o Rafa tava junto, ele vai se lembrar que ninguém acreditava. Foi um C, 3 pontinhos. O próprio Ruben, aliás, um abraço pro Ruben se ele estiver assistindo a gente, Ruben, forte abraço. O Ruben já falava. Verdade, um abraço, Rubão. Eu também já falava, cara, vindo da Rio Motorsports, se os caras deram um calote na a gente já achou estranho já. Né? Mas, primeiro de tudo, a sede da Rio Motorsports não é nem no Rio, não é nem no Brasil, é nos Estados Unidos. Então, já começa errado. Já começa errado, né? Deram um calote na MotoGP, né? A Fox, o grupo Disney teve que ir lá pagar. Aliás,
falando dessa questão da Globo, eu ouvi falar que a Globo estaria disposta a liberar o Fórmula 1 TV aqui pro Brasil, desde que nos moldes que o Disney+, acertou com a Globo, ou seja, entrando Fórmula 1 Play. Fórmula 1 Play. Fórmula 1 Play, embaixo do guarda-chuva do Globoplay. Que aí seria uma coisa só que aí entra o negócio do CAD, do monopólio. Aí vamos ter que verificar, mas vamos ver, né? Vamos ver, mas eu acho difícil. Porque senão isso daí, Fer, já era pra estar acertado. Você não concorda comigo? Concordo, sim. A bem da verdade é que eles falaram, economicamente, as duas propostas, tanto da Globo, a da Globo não tem muito o que fazer, né? A Liberty Media falou, vocês estão oferecendo 20? Nós até vamos conversar, mas acho que a gente pode fechar por 20 mesmo. E continua a transmissão do jeito que tá. E o do SBT, parece que eles vão pagar os 22. Vai ser no mesmo esquema também da Globo Sport TV, só que no caso seria SBT e ESPN, né? ESPN transmitindo treinos e classificação, e a corrida transmitida no SBT. O que barra o SBT, que nem a gente conversa no grupo nosso do WhatsApp, é justamente as afiliadas, porque as afiliadas vendem os seus horários para quem quiser comprar, né? O que você acha, Rafa? Sim. Então, é que aqui em Campinas a gente tem a VTV, né? Pode ser que no dia que tem a corrida, né? No domingo que tem a corrida, pode estar passando uma programação local. Então eu acho que vai ter que ter um consenso aí, porque se for programa de grade nacional, que é o que a gente espera que seja, eu acho que é mais fácil de ser resolvido. Depois as emissoras filiais, né, negociam outros horários com o SBT para que possam fazer as suas programações. Entendeu? Mas eu acho muito difícil, viu? Eu acho muito difícil, por exemplo, assim, eu aqui em Campinas, no dia que tem Fórmula 1, passar um programa, assim, a corrida vai passar para os demais lugares, menos para Campinas, porque tem programação local. Acho muito difícil. Eu acho que isso daí não é nenhum tipo de empecilho, não. Sim. Bom, eu acho que é isso da Fórmula 1. Vamos estender então para o mercado de pilotos. Continuando com Fórmula 1 mais mercado de pilotos, a FIA confirmou oficialmente as duas vagas que ainda restam no grid da Fórmula 1, que é a Red Bull e a AlphaTauri. Eram 3, mas como a gente já tinha dito, só se acontecesse uma hecatombe nuclear que o Hamilton não iria renovar o contrato com a Mercedes, né? É óbvio. Tão óbvio quanto a transparência da foi água, divulgado que tá com o nome dele na Mercedes, né? Tão cristalino quanto a água. Bom, então ficou AlphaTauri. Segundo fontes, não lembro o perfil, peço desculpas, mas segundo fontes desse perfil, o Sérgio Pérez estaria acertado com a Red Bull. Informação que chegou hoje. O anúncio será feito semana que vem, porém, pelo que disseram... Para a surpresa de 0 pessoas. Para surpresa de 0 pessoas, né? Aí o que acontece? O Albon não seria rebaixado para AlphaTauri. Ele viraria piloto de reserva da Red Bull. E provavelmente o Tsunoda assumiria a AlphaTauri. Não seria surpresa nenhuma, né, Rafa? A gente já tinha falado isso semana passada. Não mesmo. A gente já estava prevendo isso já, né? Até por conta de ser o último ano da Honda, né, na Fórmula 1. Pois a Honda irá se retirar após a temporada de 2021. E também foi o que a gente disse, né? A Red Bull quer ter uma equipe competitiva, com 2 pilotos bons, né? Tem o Max Verstappen e agora vamos ver, aguardar a confirmação, mas é tudo que indique, né? Para o que eu disse, para a surpresa de 0 pessoas que o Pérez seja anunciado, e vão ter 2 pilotos assim competitivos para ajudar também, não só o título de pilotos, né? Para o Max Verstappen, mas também como Mundial de Construtores, que se eu não me engano, eu acho que desde 2013, Fer, a Red Bull não ganha? É isso mesmo? Isso mesmo, desde 2013. Aí de 14 até agora só deu Mercedes.
Exatamente. Então assim, foi o que eu falei. Vai ser uma equipe muito forte. E eu vou além, cara. Eu vou além. Se a Red Bull tiver um carro tão forte para disputar roda a roda com a Mercedes, Max Verstappen e Sérgio Pérez, no conjunto, é melhor do que Hamilton e Valtteri Bottas. Sim. É aquele negócio que a gente não estou menosprezando o Hamilton, mas eu falo no conjunto, na equipe. No time Red Bull. Para eles poderem se ajudar. Sim. É muito mais copeiro, mas muito mais. A gente faz a comparação com o futebol. Eu com o Rafa, a gente conversa também sobre futebol. A Mercedes, infelizmente, está sendo aquele time que é um time mediano para fraco e que tem um jogador que é o destaque da equipe, que é o goleador. Não precisa falar muito, desculpe para quem se magoar, mas para mim é a comparação perfeita. A seleção brasileira atualmente. Sim. Só tem o Neymar de grande destaque. Uhum. Né? Então, sim. A Mercedes... mas o Bottas terminou em segundo por causa... Cara, terminou em segundo porque o carro dele ajuda. E em situações, com o carro dele aliado ao talento que ele tem, que é menor que o do Hamilton, ele chega na segunda posição. E o Verstappen muitas vezes brigou pela segunda posição, né? E não... Pois não, Rafa. Não, e outra coisa, a gente não precisa nem ir longe. O George Russell, sem ter sequer treinado com esse carro na pré-temporada da Mercedes, deu um baile no Bottas. No GP de Sakir. Aí eu falo pra vocês, se você montar uma equipe com Sérgio Pérez e Max Verstappen pra brigar pelo título de construtores, uma outra equipe com Hamilton e Bottas, se os carros estiverem ali em condições iguais, qual equipe você acha que leva no Mundial de Construtores? Eu apostaria na dupla Verstappen e Checo Pérez. Eu já não sei vocês, mas minha aposta era essa. Isso me lembra muito... E ainda mais se tratando pela... Pode falar, Rafa. Vai você, Fer, pode ir. Depois eu falo, depois eu complemento. E só pra complementar, só pra deixar bem claro, o Bottas, o histórico dele, cara, nessa temporada, de erros, de largada, ele foi muito mal. Mas muito mal mesmo. Então hoje, se tiver os carros em condições iguais, se você fala assim pra mim, Rafael, qual dupla você apostaria para ganhar o Mundial de Construtores? Max Verstappen e Sérgio Pérez. Apostaria tranquilamente. Sim. Mas assim, me lembra uma situação. Os mais velhos assim, nós aqui, eu e o Rafa, vamos lembrar. Ferrari em 99. A Ferrari tinha um carro que, assim, perdia, vamos dizer, 5, 10 cavalos para a McLaren do Hakkinen e do Coulthard. Só que eles foram campeões de construtores em 99. A Ferrari foi campeã de construtores em 99. Com o Mika Salo de companheiro de equipe do Irvine. Sim. Com o Mika Salo. Com metade da temporada correndo com o Mika Salo. Vale lembrar, o Schumacher quebrou a perna em Silverstone, porque eu acho que se não quebra ele seria tricampeão mundial. Eu acho que ele seria tricampeão mundial já em 99. O Mika Salo entra no lugar dele. Na primeira corrida o Mika Salo ainda demora um pouco. Na segunda corrida ele já começa a mostrar uma evolução incrível. E quase venceu, né? E ele na teve Alemanha, também um segundo lugar na Alemanha na Broga. Sim, teve uma dobradinha que foi obrigado a ceder por Irvine por conta de briga do campeonato de pilotos, mas a Ferrari foi campeã mundial de construtores graças aos pontos que o Mika Salo fez. A gente tem que destacar isso também. É aquele negócio, é o piloto que é talentoso, ele só precisa do carro vencedor, do bom carro, do carro bom para se mostrar. E no GP de Sakir ficou claro que o Russell é piloto que tem vamos dizer assim, o carimbo para ser campeão mundial, que está credenciado a ser campeão mundial, só basta ter o carro certo para ele, né? Tem, sim. E outra, pega o George Russell e coloca ele na McLaren com motor Mercedes. Só pra gente ver um negocinho que vai acontecer.
Ou até mesmo, tira o Lance Stroll, faz uma troca com o Lance Stroll lá na Williams e põe o George Russell lá na Aston Martin, né? Você troca o George Russell com o Lance Stroll na Aston Martin, só pra ver o que acontece. Só pra vocês verem. Então, é aí que tá, é aí que pesa na situação, né? Bom, se bem que Lance Stroll conseguiu ser pole position, que é uma coisa que até agora eu não me conformo, cara. Eu não me conformo como Lance... Não, eu lembro do Bruno Mioto, né? É. Você lembra no grupo? O Bruno Mioto falou. Um abraço pro Bruno falar nisso. Bruno, aliás, um abraço pro seu amigo. Bruno Mioto falou assim: em novembro, o mundo volta ao normal. Chega em novembro, Lance Stroll, pole position. Eu falei, meu Deus. Até não lembro quem que falou. Acho que foi o Will Bueno. Aliás, um abraço tanto pro Bruno Mioto, parabéns, nova fase da vida dele, né? Assessor de imprensa do Bandeirante de Birigui, né? Nossas felicitações pro Bruno. Assessor de imprensa, novo assessor de... Sim. É. Uma boa sorte para ele também. Que Deus abençoe ele nessa nova caminhada. Amém. E inclusive o Will Bueno, que aliás já deixa aqui também nossos sentimentos ao Will Bueno e a toda a família. A mãe dele faleceu na madrugada de sexta para sábado. Fica aí no registro e os nossos sentimentos ao Will Bueno. Tive a honra de conversar com o Will Bueno numa live com os youtubers. O Will Bueno falou, geralmente ele tem um quadro chamado Grand Prix da Zoeira. Eu não lembro onde ele colocou, falando do Lance Stroll. Na época ele corria na Williams. Aí ele falou, mas espera aí, o Lance Stroll chegou em terceiro com a Williams, fuja para as montanhas, e colocou aquela música de suspense e tal, né? Detalhe, era pra ter chego em segundo e ele foi ultrapassado na reta acho que foi pelo Bottas, não pelo Hamilton? Pelo Bottas. Foi pelo Hamilton ou pelo Bottas que ele foi ultrapassado? Pelo Bottas. Pelo Bottas, era pra ele ter terminado em segundo. O Hamilton só que na reta, né, naquela reta de Baku, que também... Sim. Que teve aquela batida do Vettel no lado no safety car, e eu lembro do Luiz Roberto falando, que isso? É briga de trânsito! Mal dei tanta risada esse dia. Mal dei tanta risada que você não faz ideia. Você lembra desse daí, ô Fer? Lembro dessa corrida, sim, foi 2017 ou 2018, uma coisa assim. É isso aí, 2017 ou 2018? 2017. 2017, isso. Grande Prêmio do Azerbaijão de 2017. Exatamente. Primeiro ano do Lance Stroll na Fórmula 1. Segundo. Primeiro foi 2016. Não, 2017. 2016 sim, canadense Lance Stroll. Não, porque em 2016 o Bottas ainda era companheiro do Felipe Massa na Williams. Foi o ano que o Rosberg... Não, mas eu acho que a corrida no Azerbaijão já tinha em 2016 já. Não, a corrida do Azerbaijão... Sim, mas já tinha a corrida em Baku, não tinha? Tinha, não, a corrida em Baku já tinha em 2016. Eu tô falando 2017, o Lance Stroll, ele estreou na Fórmula 1 como companheiro de equipe do Felipe Massa. O Bottas já tinha ido pra Mercedes. Sim. Foi isso mesmo. Olha, eu não duvido nada que o Russell vem na Williams e dependendo da situação não vão renovar pro Bottas para 2022. Eu não duvido. Detalhe, o contrato do Bottas, se eu não me engano, a gente estava comentando sobre isso. É um ano com renovação de mais um, caso a Mercedes queira. Ou seja, se chegar no final do ano que vem a Mercedes não quiser renovar, ela não é obrigada. Então. Vale lembrar isso. Pode ser que ele apareça já em 2022. Não em 2023. O segundo ano eles não são obrigados. Vai da Mercedes, dependendo do desempenho dele. Agora, se ele tiver um desempenho desse, pega uma outra equipe para brigar roda a roda com a Mercedes, dificilmente o Bottas vai terminar o campeonato em segundo lugar. Ainda mais o Pérez, que agora vai ter um carro. Agora um carro. Ele teve esse ano, mas agora ele vai ter um carro para brigar, querendo ou não, pela vitória. Porque se não é Mercedes, é Red Bull. Né? E aquela, né, por exemplo, a gente fala do Pérez,
Mas a Honda vai dar a vida para fechar o ciclo na Fórmula 1 com chave de ouro. Vale lembrar. Sim. Sim, não tenha dúvida quanto a isso. Bom, encerramos aqui. Vamos só para encerrar o assunto Fórmula 1, para a gente já ir direto para os outros assuntos. O Sainz fez a última corrida pela McLaren, vai para a Ferrari ano que vem. Nenhuma novidade, né, Rafa? Não, nenhuma novidade, né? Mas vale lembrar também que a imprensa espanhola, a gente tá até comentando isso, acho que semana passada retrasada, Fer, que a imprensa espanhola vai fazer uma pressão do caramba sobre a Ferrari por conta de ter um piloto espanhol lá. Vídeo que aconteceu com o Fernando Alonso ao longo de 2010 até 2014. Sim. Então, vai ser pressionado o Carlos Sainz. Bom, Ricardo deixou a Renault, né? Renault que vira Alpine ano que vem, vai para a McLaren, vai ser companheiro de equipe do Lando Norris. O Ricardo vai ter a tarefa de ser o piloto cabeça, né? O piloto experiente, né? Para levar a McLaren talvez a lugares melhores na classificação de corrida, né? Classificação e corrida. Eu acho que ele vai ser aquele companheiro experiente do Lando Norris. Eu acho que o Lando Norris vai continuar como primeiro piloto da equipe, né? Porém, o Daniel Ricciardo vai acrescentar bastante na sua experiência. Mas vamos aguardar, né? Vão ter condições iguais. E outra, o Lando Norris que acha que o Ricciardo vai abrir para ele, mas não vai abrir nunca. A dupla da McLaren também vai ser uma dupla bem competitiva, viu, Fer? Vai. E historicamente na McLaren não tem essa de primeiro e segundo piloto, a não ser briga do campeonato, né? Sim, tem essa também. Vale bem lembrar, Hakkinen e Coulter que o diga, né? Hakkinen e Coulter que o diga. Bom, acho que fechamos. Vamos link. É só um último link. O Pietro Fittipaldi fez teoricamente sua última corrida na Fórmula 1, a não ser que pinte alguma coisa bem diferente. Ele já estava até comentando em voltar à Fórmula Indy, mas você acha que ele ainda continua como piloto reserva da Haas? Ou... Bom, nós tivemos aí rapidinho o Rafa, daqui a pouquinho ele aparece. Oi, Fer, tô ouvindo, pode falar. Não, só repetindo a pergunta, você acha que o Pietro continua como piloto reserva da Haas? Continua, apesar assim, dele ter pego o carro recentemente, né? Ter feito 2 bons resultados dentro das suas devidas proporções, né? Pelo carro que a Haas teve. E é aquela, né? Ele tá ali de piloto reserva, né? E tem toda aquela polêmica com o Mazepin, que só Deus sabe o que vai acontecer, que nós estávamos falando nos bastidores, né? Vale lembrar, e se der alguma coisa, ele já tá ali já na cara do gol. Na cara do gol não, né? Ele já tá ali na linha ali, né? Pra ser substituído, né? Já tá em aquecimento já, né? É isso aí. Bom, vamos mudar de assunto agora, vamos falar um pouquinho de automobilismo nacional, que ontem nós tivemos as decisões da Stock Car e da Copa Truck, ambas em Interlagos, né? Ambas são geridas pela mesma organizadora, né? Nós tivemos vamos falar primeiro da Copa Truck. Nós tivemos as 2 corridas, né? Nós tivemos o título conquistado por Beto Monteiro. Beto Monteiro voltando a ser campeão da Copa Truck. Aliás, não, sendo campeão pela primeira vez, eu acho, da Copa Truck. Enfim, eu lembro me desculpem, porque realmente faz tempo que eu não acompanho os caminhões, né? Eu lembro do Beto Monteiro na Ford ganhando a Fórmula Truck lá em 2004. Você lembra, o Rafa, disso daí? Equipe do Djalma Fogaça. Lembro sim. Djalma Fogaça, acompanhando a equipe do Djalma Fogaça. Claro que eu lembro. Eu falar dele agora. Você tirou as palavras da minha boca, Fer. Mas eu lembro dele sim. E foi o bicampeonato dele, né, Fer? Foi o bicampeonato dele, eu tava vendo, né? Beto Monteiro, né? Também teve Tivemos o André Marques como vice-campeão. Teve, né? O Paulo Salustiano também, né? Isso.
E cara, o Wellington Cirino ainda brigando por título, cara. O Wellington Cirino, eu lembro dele também, e sempre correndo de caminhão Mercedes. Eu não lembro do Wellington Cirino correndo com outro caminhão a não ser Mercedes. Você lembra, Rafa? Não, eu me lembro de cabeça também não, viu, Fer? Não me lembro, não. Ele só foi da Mercedes só, né? Só Mercedes que ele correu só. Que eu lembro é só Mercedes, mas o Wellington Cirino também foi campeão inúmeras vezes da Fórmula Truck. Então tá aí nossos parabéns ao Beto Monteiro, novamente campeão da Copa Truck, mas novamente campeão dos caminhões. Ele ganhou a Fórmula Truck, que vai voltar ano que vem, né? Foi campeão da Fórmula Truck em 2004 pela Ford, pela equipe oficial da Ford, que é do Djalma Fogaça. E agora com o caminhão Volkswagen, né? Acho que, aliás, a Volkswagen foi a montadora que mais ganhou título nos caminhões no Brasil. E na Stock Car, que decisão, hein, Rafa? 11 pilotos na briga pelo título, né? Thiago Camilo, Daniel Serra, o Rubinho, e deu Ricardo Maurício, tricampeão da Stock Car. Ricardo Maurício conseguiu a pole. É isso, a pole, a vitória e o título, né? Porque esses eram daqueles de que se vencesse a corrida seria campeão, né, Rafa? Estão aqui com um probleminha, peço desculpas a você aí de casa. Tá me ouvindo agora, Rafa? Estamos ao vivo, viu, gente? Beleza. Tá conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo? Ok, então. Ok, Rafa, eu falei do Ricardo Maurício, que conseguiu, era daqueles pilotos que se vencesse a corrida seria campeão. Ele conseguiu a pole, a vitória e o título. O que você acha aí do tricampeonato de Ricardinho Maurício? Gente. Oi? Desculpe que picotou aqui. Fale de novo. Sim, eles utilizam a mesma. É isso, eles utilizam a mesma regra da Indy. Ó, eu não lembro, é sério, na Stock Car eu não lembro um campeonato tão apertado quanto esse. 11 pilotos na briga pelo título. Eu não lembro. Eu acho que nunca teve, né? Acho que nem na época do Ingo, né, Rafa? Acho que nem na época do Paulão, do Ingo Hoffmann, do Chico Serra teve um campeonato tão apertado quanto esse, né? Nossa. Que até a Globo né? A gente tá falando isso aí, é uma época que assim, quando é bom lembrar que a corrida de ontem marcou uma reestreia, né? A Band voltando a transmitir a Stock Car depois de 20 anos, né? Porque desde 2000 a Stock Car foi pra Globo, ficou até esse ano, né? Lembrando que o Grupo Globo continua com os direitos de transmissão da Stock Car, só que agora apenas no Sport TV, na televisão aberta voltou pra Band, né?
E eu lembro que a Globo começou com aquela história, não sei se o Rafa lembra, dos dinossauros e dos pilotos que estavam começando lá nos anos 90, né? Cacá Bueno, outros, e os dinossauros. Isso, e aí tinha Popó Bueno, e aí tinha os dinossauros, que é aquela turma que começou a estocar. Paulão Gomes, Ingo Hoffmann, Chico Serra, o Raul Boesel, que teve a carreira na Indy, na Fórmula 1, e tinha voltado para estocar, né? Depois de... Porque, aliás, o Raul Boesel estreou na Stock Car, né? Foi um dos da primeira temporada aí que ele foi revelado na Stock Car, foi para a carreira internacional, que aí veio a Fórmula 1 e o resto a gente já conhece. E esses grandes pilotos da Fórmula 1 estão voltando, né? No caso, o Rubens Barrichello voltou em 2014, já voltou já sendo campeão da Stock. O Ricardo Zonta, que voltou antes, o Luciano Buch, que vem, o Felipe Massa vai correr de fato a Stock Car, ele correu a corrida de abertura, né? Corrida de duplas, agora vai... Sim, Felipe Jafone. É que o Felipe Jafone, ele corre mais na Fórmula Truck. O Felipe Jafone, é bom lembrar, ele testa os carros da Stock Car, porque o pai dele, né, o Zeca, e o irmão dele, os três, eles têm a empresa JL que faz o desenvolvimento dos carros da Stock Car, né? Então, eles têm essa ligação com a Stock, né? E agora, ano que vem, vamos ter o Felipe Massa. E detalhe, saiu notícia hoje de que parece que Tony Kanaan pode estar vindo para Stock Car também a partir do ano que vem, porque não vai ter colisão com a Indy. Lembrando que ano que vem o Tony só corre nos ovais na Indy, né, Rafa? Ah, tá certo. Tá certo. O Tony Kanaan tá para acertar para vir para Stock Car ano que vem, pois não vai ter colisão com a Fórmula Indy, que ele vai correr só nos ovais ano que vem. O que você acha disso? É verdade, verdade mesmo. E aí agora tá essa, né? Esses pilotos da Fórmula 1 já estão vindo, né? O Rubinho já tá, agora Felipe Massa, a possibilidade do Tony Kanaan, o, o Nelsinho Piquet, né? Ricardo Maurício, que esteve perto de entrar na Fórmula 1, bom lembrar que ele foi piloto da Red Bull na Fórmula 3000, quase foi campeão, né? Só que aí teve situação com a Fórmula Indy, que ele foi boicotado, tudo mais. Mas tá aí, conquistou o seu tricampeonato, cravou seu nome na história da Stock Car. Bom, tem mais algo para acrescentar da Stock, ou Rafa? É verdade, a gente fala... Não tinha comentado, foi bom você. Exatamente, bom lembrar. Foi confirmado hoje o próprio Nelson Piquet, o tricampeão Nelson Piquet, anunciou que vai montar a equipe da Stock Car dele ano que vem, né? A MX Piquet Sports, né? Nova equipe da Stock Car que vai contar com o Nelsinho Piquet, né? Vai deixar full time e vai correr na equipe, vamos dizer, própria. E ao lado dele a volta do Sérgio Gimenez, né? O Serginho Gimenez, que volta a Stock Car depois de 3 anos, né? Ele estava correndo na Jaguar Trophy, né? Que é a categoria, vamos dizer assim, que corre junto com a Fórmula E, né? Na qual o Cacá Bueno também corre. E agora o Nelsinho vai correr na equipe. Que esperar da equipe do Nelson Piquet, hein, Rafa?
Nelson Piquet solto maior, é de se esperar muito. O cara é tricampeão do mundo de Fórmula 1, a gente sabia que mexer com carro, mecânica, o cara é fera, né? Até hoje o cara é fera, não é à toa que é tricampeão do mundo, né? E agora ele ao lado do filho, novamente, né? Porque os dois tiveram equipes lá na Fórmula 3, lá atrás, né? Lá em 2001, 2002, né, Rafa? Bom lembrar. Sim, tá aí, portanto. E boas-vindas, né? Ao Nelson Piquet, agora na Stock Car, com sua própria equipe, ao lado do filho. E Sérgio de Mendes também correndo na equipe de Nelson Piquet, tricampeão da Fórmula 1. Bom, vamos falar agora do nosso projetinho, a hora do Jabá. Como a gente já tinha anunciado, essa semana, para vocês não ficarem sem vídeos também, o Debate Roda vai ficar de férias. A gente volta lá para janeiro. Não sabemos o dia, a gente vai estar falando para vocês. Mas a gente vai estar com o GP da Saudade. GP da Saudade, eu e o Rafa, a gente vai escolher uma corrida antiga, uma corrida desses 70 anos. E a gente vai dar detalhes, né? Que dia que foi, correu, como estava o dia, o que a gente lembra que estava acontecendo naquele ano. O grid de largada, vamos analisar piloto por piloto, vamos falar da corrida. Né, Rafa? Quer falar mais alguma coisa? Tô esquecendo de alguma coisa? Aliás, tem mais uma coisa que a gente vai, mais um podcast que a gente vai fazer, que é eu já até bolei o nome, Rafa, até esqueci de falar pra você, é o Dossiê. Dossiê e o ano da temporada em questão. Aguardem, aguardem. Isso daí vai mais pra frente ainda. Vamos focar primeiro no GP da Saudade, que a gente vai falar de uma corrida memorável, que é surpresa. A corrida já está praticamente certa. É surpresa. Vamos dizer assim, fim de semana vocês vão saber qual corrida que é, né? Mas é uma corrida que eu assisti. O Rafa assistiu ao vivo. A gente assistiu ao vivo essa corrida, né? Foi uma corrida que teve de tudo um pouco e que foi memorável. Essa a gente pode cravar que foi memorável, não, Rafa? Foi, foi. É isso aí, né, Rafa? Bom, mais algo a acrescentar? Pode ser qualquer outro assunto, Rafa? Quer aproveitar que a gente ainda tem mais um pouquinho de tempo para esse ao vivo?
Tá certo. Eu quero colocar também um ponto em questão que é o seguinte: os países da Europa eles reconhecem quando um piloto conquista um segundo lugar, um terceiro lugar no campeonato. O que eu vou falar pode soar, vamos dizer assim, ruim, não ruim, pode até magoar certas pessoas. Não é esse o intuito. Sobre o que eu vejo. O automobilismo também não investe em categoria de base, é uma pena. Mas também o torcedor brasileiro tem que entender que boa parte do pessoal que lá atrás assistia a Fórmula 1 parou de assistir quando o Senna morreu. Não vou falar da questão de denegrir, né? Muita gente aqui do automobilismo sabe qual a expressão que fala das pessoas que pararam de assistir depois que o Ayrton morreu. Mas houve uma vida depois do Senna. Há uma vida depois que o Senna partiu. É bom lembrar que Rubens Barrichello, mesmo com todas as coisas que aconteceram na Ferrari, ele foi 2 vezes vice-campeão do mundo, quando a equipe trabalhava praticamente 120% para Michael Schumacher. Ele foi vice-campeão. É bom lembrar. O Felipe Massa, se não fosse as mazelas da Ferrari e do Singapura Gate, ele teria sido campeão. E foi campeão. Por 20 segundos foi campeão. Mas ele foi vice-campeão em 2008. Ok, isso foi há 12 anos atrás. Oi, pois... Pode. Sim. Tem parcela de culpa, sim. Então, tem que entender o seguinte. Eles reconhecem, a Europa reconhece esses pilotos como grandes pilotos. Muito do Gerhard Berger. Não que o Rubinho é desprezado aqui no Brasil, que o Felipe Massa é desprezado. Quem é do automobilismo... e alguns que não são do automobilismo reconhecem o valor que esses dois brasileiros têm. Reconhecem. Entendeu? Porém, grande parte da população que acompanhava antes não dão bola. Por quê? Porque não está ganhando. Então, é assim. Que 2021 seja um ano muito bom para os brasileiros. O Felipe Drugovich está aí na Fórmula 2, vai para uma equipe melhor. Ele já com um carro não tão competitivo, ele conquistou vitórias, brigou ali na ponta da tabela. Esse ano ano que vem ele vai para um carro competitivo, um carro vencedor, um carro que pode dar a chance dele ser campeão da Fórmula 2. O Gianluca Petekoff, que ninguém lembrou, a não ser nós não somos mídia especializada que nem informação, mas nós entendemos do assunto. Foi campeão da Fórmula 4 e ele é a academia da Ferrari, entendeu? Então, sim, vem uma safra boa de pilotos brasileiros que acredito que daqui a pouco vão estar pintando na Fórmula 1, mas que merece uma chance. O automobilismo brasileiro em categorias de base, isso merece sim. E vamos valorizar o automobilismo que está aqui. Stock Car, que virou a maior categoria de automobilismo da América do Sul. A maior categoria da América do Sul. Olha só, a Stock Car virou, né? Já tem transmissões internacionais, né? A Copa Truck, que tá vindo aí. A Fórmula Truck, que tá um ponto de interrogação, né, rapa? Não sabe, tá pra voltar ano que vem, mas tamo com os 2 pés atrás, né? Vamos aguardar, né? E voltar a rever essa paixão, reavivar essa paixão que o brasileiro tem pelo automobilismo. Bom,
A gente vai voltar no fim de semana com o GP da Saudade. O Debate Roda se despede desse ano de 2020, né? A terceira e última edição desse ano de 2020. Você que tá aí com a gente, bom, eu só posso desejar um Feliz Natal, um excelente 2021 para você. Que Deus abençoe você, sua família. Você que tenha ótimas festas, né? Vamos se cuidar também para que ano que vem volte tudo normal, e nós torcemos para que tudo volte ao normal, tudo corra bem nesse ano de 2021 e muita velocidade pra gente, não, Rafa?